Agora, no mês de outubro, o pastor Doug Batchelor, do programa Amazing Facts, vai começar uma série tremenda sobre profecias. Acho que começa no dia 7 de outubro, se eu não estou equivocado. Todo ano ele faz uma série grande sobre profecias. Agora, por que profecia é importante? Porque existe um plano divino. Esse plano foi criado antes da fundação do mundo. Esse plano havia sido criado caso o homem pecasse, Deus poria esse plano em ação. E esse plano tinha certos episódios e certas datas que deveriam ser cumpridas. Por exemplo, a primeira vinda de Jesus, Jesus tinha data para nascer. Ele tinha um lugar de nascimento, era Belém. Olha, ele morava lá em Nazaré. Inventaram lá um negócio, lá um censo que teve. O José podia falar assim: Maria, fica aí, você está grávida, melhor o bebê nascer aí, eu vou sozinho lá e represento a família. Assim. Mas ele levou a esposa. Né? Porque Jesus tinha que nascer aonde? Em Belém. A gente vê alguns episódios na vida de Jesus em que os discípulos falam assim: vamos para Jerusalém? Ele fala assim: não, ainda não chegou a minha hora. Aí chega um momento que eles estão lá num lugar, lá perto de Jericó, e ele fala: vamos para Jerusalém. E um discípulo fala assim: o senhor está louco, senhor? Eles querem matar a gente. Ele falou: chegou a minha hora. Ele tinha hora para morrer. Já estava predito nesse plano: nascimento, batismo, morte. Estava tudo lá. E alguns querem me fazer acreditar que não tem data para a volta de Jesus. Vai ser mais ou menos assim, olha. Anjos, é hoje. Vamos lá, vamos lá. Deus não faz nada de improviso. Eu posso não saber a data, mas existe uma data. E o interessante é que quando você lê Mateus 24, tem uns discípulos curiosos, já viram lá? Ele fala assim: Senhor, quando é que vai acontecer isso aí? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus começa a enumerar os sinais do que iria ocorrer. Eu acho interessante que não é só o discípulo, não. Quando você lê Daniel capítulo 12, tem um anjo curioso também. Porque Daniel 12 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, é a volta de Jesus. Aí um pouco para frente, está assim Jesus em cima de um rio, tem um anjo de um lado, um anjo do outro. Aí um anjo vira para Jesus e fala assim: Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Anjo curioso. Ah. Eu não sei se vocês são curiosos, mas eu sou curioso. Então eu fico pensando: puxa vida, vamos supor que aqui é o jardim do Éden, tá? E na outra ponta lá é o céu. E a Bíblia descreve isso aqui. Quando você lê a Bíblia, é uma linha do tempo. Porque Deus se comunica com o homem através do tempo. Vocês viram? Ele chega para o faraó e fala assim: vai ter 7 anos de fartura, mas depois vai ter 7 anos de pobreza e dificuldade. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, olha aqui, essa terra aqui vai ser sua, mas não é agora não, é daqui a 400 anos. Ele chega para o povo de Israel e fala assim: povo de Israel, é o seguinte, eu vou dar para vocês Canaã, mas é daqui a 40 anos. Deus avisa. O livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem avisar os seus filhos. Ele não faz nada sem avisar. E a senhora White, no livro Primeiros Escritos, ela diz que até o dia e a hora ele vai dizer. Ele não disse ainda, mas vai dizer. Mas ele deu sinais, e pelos sinais e pelas profecias, o que acontece? Você consegue visualizar onde você está. Tanto é que quando você abre a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o que diz lá? Vocês se lembram? Ali diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Ué, como é que os filhos de Deus não vão ser apanhados de surpresa? Porque eles conhecem as profecias.
E quando você estuda as profecias, você percebe em que tempo você está vivendo. Na verdade, Ellen White, no livro Eventos Finais, na página... Agora tem vários formatos, mas na página 12, acho que no formato mais antigo, você vai encontrar dizendo assim: mostremos ao povo aonde estamos na linha profética do tempo. Essa é uma verdade presente. Deixa eu fazer uma overdose de profecia rapidinho aqui, 5 minutos, hein? Olha só, imagine que essa é a linha do tempo. Se você pega o livro de Daniel, a primeira profecia é Daniel 2, é uma estátua. O que é aquela estátua? A história dos reinos, né? Primeiro reino, a cabeça, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. No ano 476, Roma se desfaz, divide em 10 países diferentes. O que vem depois? Uma pedra. O que é essa pedra? Então, nós estamos aguardando só o final dessa profecia aqui, não é? A pedra. Por isso que alguns dizem assim, que o mundo está tão ruim, eles falam assim: vem meteoro. O meteoro é a pedra, né? Acaba com esse mundo, não tem mais jeito, né? Cristo não podia ter voltado antes do ano 476, porque tinha que cumprir essa profecia de Daniel 2. Quando você estuda Daniel 7, são aqueles animais estranhos, começando com um leão. São os mesmos reinos, só que agora com mais detalhes, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Quando chega em Roma, é um animal terrível e espantoso. Mas continua a explicação. Um reino ali surge, um pequeno chifre, que ia durar 1260 anos. Era o poder papal, que começou lá no ano 538 e terminou em 1798, quando o Papa foi preso por Mussolini. A profecia se cumpriu à risca, com data. Cristo não podia ter voltado antes de 1798. Quando você estuda Daniel 7, nós estamos nesse período aqui, de 1798 para frente. Quando você estuda Daniel 8 e 9, é aquele período longo de 2.300 tardes e manhãs, começando lá no ano 457 a.C. e contra 2.300 para frente, você chega em 1844. E agora estamos no período do julgamento, aguardando a volta de Jesus. Cristo não poderia ter voltado antes de 1844. Se você pula lá para o Apocalipse, nós temos a profecia das 7 igrejas, começando com Éfeso, a primeira igreja. E aí chegando, qual é a 7ª igreja? É a última, né? Então chegamos ao fim da linha. É nessa igreja que Cristo vai voltar. Não tem Laodiceia 2, Laodiceia o retorno, não vai ter isso aí. Isso acontece só nesses filmes, nessas séries. Laodiceia é o fim mesmo. E quando você ainda continua estudando as profecias do Apocalipse, tem mais a dos 7 selos, né? Que selo que nós estamos vivendo? No 6º. Ué? Então ainda falta o 7º. Falta, porque o 7º é o quê? A volta de Jesus. Apocalipse 8, verso 1 diz: houve silêncio no céu por meia hora, 7 dias. E por que 7 dias, hein? Já pensaram nisso? É porque tem muita gente que vai acordar e nunca conheceu a Jesus. E vai para o céu. Ele nasceu antes que Jesus nascesse. E quando ele vai nessa viagem de 7 dias, ele vai ter um estudo bíblico. Quem sabe aqui, alguns vão dar estudo bíblico para esse pessoal do passado lá. Olha, é o seguinte: lembra que você matava o cordeiro? Lembro. Então, o cordeiro é esse aqui, Jesus. É? E como é que foi que ele veio? Aí você pode contar a história para ele. Porque ele não sabia. Né? Você vai ter um período ali subindo 7 dias. Vai ter gente que talvez não guardou o sábado, não tinha esse conhecimento, mas é Deus que julgou. Então ele vai chegar lá na sexta-feira à tarde, na porta do céu. E Jesus vai dizer: bom, o nosso sábado vai ser hoje na igreja celestial. Tem coisa melhor do que essa? Por isso que a gente diz que não vai ter ninguém no céu que não vai guardar pelo menos um sábado, né? Pelo menos um. Olha, irmãos, as profecias da Bíblia é um negócio impressionante. Eu disse que a gente está perto.
Eu tenho um canal no YouTube chamado Chegou a Hora. Eu acabei até escrevendo um livro chamado Chegou a Hora, porque quando eu estudo ali os 3 anjos, Apocalipse 14, quando chega no verso 15, tem um 4º anjo. Esse anjo chega para Jesus e fala assim: Senhor, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Eu não sou aquele anjo, mas gostaria de falar isso para Jesus. Olha, Senhor, chegou a hora, né? Eu realmente acredito que nós estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais estão clamando. Quem é que nunca ouviu falar dessa história de domingo climático, de COP27, de Agenda 2030? Coisas que a gente não ouvia. Certas proibições que eu já acredito que não vai ter mais esse negócio de lei dominical. Porque as leis perderam a validade, vai ter decreto. Alguém vai decretar, enfim. E está resolvido o problema. E obedeça quem tem juízo, né? Ou melhor, desobedeça quem tem a Deus. É momento para ficar triste? Não, o livro de Lucas diz: ao começarem a acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima e está mais próxima do que nunca. Amanhã nós vamos falar um pouco do que Ellen White fala sobre esse assunto, dessa linha do tempo. E quão próximo estaríamos da volta de Jesus? Se você puder estar presente, é amanhã às 19 horas, não é?